Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem? Edilando, Jéssica, Luana, Roberto. Boa noite a todos vocês. Nós vamos hoje... Deixa eu ver se já botei para gravar aqui. Tá gravando. Nós vamos hoje, meus amigos, em continuação ao estudo dos recursos, né? Nós concluímos na aula passada o estudo do procedimento recursal padronizado e vamos hoje, na verdade, dar prosseguimento tratando do recurso propriamente dito, né? Então, nós vamos começar hoje a teoria geral dos recursos, apresentando aí alguns conceitos importantes. Esperei passar aqueles 5 minutos iniciais. Vamos lá, vamos ao trabalho. Então, meus amigos, como eu acabei de lhes falar, nós vamos hoje vamos começar hoje o estudo da teoria geral dos recursos. E logo o primeiro tópico que nós veremos quando da teoria geral dos recursos, nós falaremos sobre o conceito de recurso. Eu não sou muito de escrever e de ditar conceitos, mas eu aqui vou abrir uma exceção. Estou escrevendo, vai aparecer para os senhores aí, ó, recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Esse conceito, vou até colocar ele entre aspas, para ficar bem claro que ele não é um conceito meu, né? Ele é um conceito que eu extraí da obra do professor Barbosa Moreira. Barbosa Moreira, José Carlos Barbosa Moreira, ele é professor da UERJ, desembargador do Rio de Janeiro, e ele nos deixou tem cerca aí de uns 5 anos, algo em torno disso, talvez mais um pouquinho, mas em torno aí de 5 anos, e ele tinha uma obra, ele era um processualista de mão cheia, reconhecidíssimo, e ele tinha uma obra, dentre várias obras dele, muito relevante, muito importante, talvez a mais proeminente, a mais famosa das obras do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, eram comentários ao Código de Processo Civil de 1973, então, comentários ao CPC, o volume 5. Ele foi responsável pela coordenação, pela edição do volume 5. Era uma obra bastante extensa, com bastante volumes, e era da editora Forense. E aí, em matéria de recursos, ele ainda é tido como um baluarte desse tema, e essa conceituação, para mim, é algo já definido, já pronto, porque consegue abarcar as principais características do recurso. Então, naturalmente, nós não podemos nos contentar apenas com a apresentação do conceito. O conceito está aí. Recurso como remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Só que, além de apresentar o conceito, naturalmente, eu quero ver com os senhores também as principais características que estão inseridas nesse conceito. Então, nós vamos... o próximo tópico que nós veremos, portanto, é das características.
Ali naquela parte inicial, ó, recurso como remédio voluntário, nós vamos tratar da voluntariedade. Dentro do mesmo processo, nós vamos tratar do recurso como um fenômeno endoprocessual. Reforma, invalidação, esclarecimento ou integração. Nós vamos ver quais são os resultados possíveis dos recursos. E decisão judicial que se impugna, nós veremos que a finalidade do recurso, a essência do recurso, é justamente a impugnação de decisão judicial. Então, vamos separar e vamos tratar de cada um desses itens, dessas partes que representam as características do conceito de recurso que eu acabei de lhes apresentar. Vamos lá. Vamos tratar, então, da primeira das características do recurso. Veremos que o recurso é um veículo, é um ato processual destinado à impugnação de decisão judicial. Parte final ali do conceito. Vejam que isso aparece no conceito. Recurso como remédio voluntário, idôneo a ensejar, no mesmo processo, a reforma, a invalidade, esclarecimento e integração da decisão judicial que se impugna. E aí, nessa característica do recurso como um ato processual destinado à impugnação de decisões judiciais, nós temos algumas considerações a fazer. A primeira delas é que a finalidade do recurso é impugnar decisão judicial. Então, os senhores podem perceber que no artigo 1001 do CPC, nós temos a seguinte previsão, artigo 1001 do CPC, dos despachos não cabe recurso. Né? Quais são as espécies de pronunciamentos judiciais? Pronunciamentos judiciais, artigo 203 do CPC. 203, parágrafo 1º, trata da sentença. 203, parágrafo 2º, decisão interlocutória. 203, parágrafo 3º, despacho. O despacho é irrecorrível. Nós temos até uma discussão a respeito da possibilidade de se impugnar despachos por meio de um recurso específico, que são os embargos de declaração. Né? Esses embargos de declaração, eu já adianto para os senhores, que eles são absolutamente excepcionais. Eles representam exceção a praticamente tudo que nós falaremos aqui sobre os recursos. Então, a principal característica desse recurso chamado embargos de declaração, que nós abordaremos no momento próprio, é que ele representa exceção a praticamente tudo. E aqui já começa uma primeira manifestação excepcional dos embargos. Há quem sustente que os despachos seriam impugnáveis por embargos de declaração. Porque o embargo de declaração, eu não posso muito me aprofundar aqui nos embargos, mas ele tem a finalidade de um esclarecimento da decisão. E aí, naturalmente, se o despacho for ininteligível, se o despacho não for incompreensível, há de se cogitar realmente da interposição de despacho. Outros vão dizer que não cabe recurso nem os embargos de declaração dos despachos, porque tem previsão expressa em lei, e aí seria o caso de mover por meio do pedido constitucional, por meio do direito de petição previsto na Constituição, você peticionar pedindo uma reconsideração, um esclarecimento do despacho. Tá? Então, os recursos visam impugnar a decisão judicial. Artigo 1001, os despachos são irrecorríveis e prevalece o entendimento de que os despachos são mesmo irrecorríveis, sendo incabíveis até mesmo os embargos de declaração. Uma outra informação importante sobre a impugnação de decisão judicial é a seguinte: o recurso tem como finalidade impugnar a decisão judicial. É isso que nós estamos vendo. Em compensação, nós temos decisões judiciais que podem ser irrecorríveis também. Aqui não é nem necessariamente uma restrição por meio da lei, né, por meio do ordenamento jurídico, porque
porque há quem diga que isso poderia ser inconstitucional. Mas é uma questão prática mesmo. Vejam, a decisão do plenário do STF, você vai recorrer para onde? Se você já está na estrutura máxima do Poder Judiciário, se você já está no órgão máximo, no plenário do STF. O STF, como os senhores sabem, ocupa a cúpula do Judiciário brasileiro. Você está no STF, está no plenário, que é o órgão máximo dentro do STF. Você já chegou lá. Aí você vai recorrer para onde? Chegou uma hora que não tem mais recurso para ser manejado. Então, é possível se cogitar de que a decisão do plenário do STF é irrecorrível. É irrecorrível, salvo embargos de declaração. Agora sim, não se tem dúvida do cabimento dos embargos de declaração. Então, vejam, os embargos de declaração, isso está previsto no artigo 1022, já fiz a ressalva que os embargos de declaração representam uma modalidade, uma espécie de recurso que é excepcional. Vou falar dele várias vezes aqui, em exceção ao que estivermos tratando. Olha o que prevê o artigo 1022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Então, é aquela parte do qualquer decisão que me interessa. Porque os embargos de declaração, como eu lhes disse, ele não possui a finalidade de modificar a decisão, de reformar a decisão, de invalidar a decisão. A finalidade dos embargos é um aperfeiçoamento da decisão. Suprir uma omissão, buscar o esclarecimento de algo incompreensível. Então, exceção feita aos embargos de declaração, nós podemos ter uma decisão judicial ou outra, mais excepcionalmente, que seja recorrível. Por exemplo, as decisões proferidas, as decisões interlocutórias proferidas no sistema dos juizados especiais são irrecorríveis de imediato. Então, aqui tem uma outra informação importante. Não é que elas são irrecorríveis, elas são irrecorríveis de imediato. Significa que você não pode interpor o recurso naquele momento, assim que ela é proferida, e você joga para frente. Você posterga o momento de interposição do recurso. Isso vai ficar muito claro quando formos tratar do agravo de instrumento. Nós veremos que mesmo no sistema do CPC, no processo civil convencional, tem algumas decisões interlocutórias que não podem ser impugnáveis por agravo de instrumento. Já é uma outra modalidade de recurso. Mas não é que você não possa recorrer nunca. Você não pode recorrer naquele momento. Elas são irrecorríveis de imediato. Significa que você vai poder recorrer em um momento que não chegou ainda. A lei joga a contagem do prazo para frente. Então, nós temos esse primeiro fenômeno, a irrecorribilidade de imediato. Quem foi meu aluno aqui em Processo Civil 2, nos juizados especiais, eu trato disso. Uma das características da oralidade, acabamos de falar que as decisões interlocutórias no sistema dos juizados são irrecorríveis, mas são irrecorríveis de imediato. Não é que você não possa nunca recorrer. Você vai poder recorrer, mas o momento é postergado para o momento adiante. Esse é um fenômeno, a irrecorribilidade de imediato. Nós temos um outro fenômeno que é a irrecorribilidade definitiva, como a decisão do plenário do STF. Você não pode interpor recurso porque você já está no órgão máximo da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Ok? E a última consideração, dentro dessa característica, essa primeira característica de impugnação de decisão judicial, é quanto ao termo judicial. Porque o que você quer impugnar é uma decisão de natureza jurisdicional, né? É o exercício de jurisdição. Você recebeu uma resposta do Poder Judiciário a uma pretensão que você manifestou, e aí você vai manifestar o seu descontentamento e vai interpor o recurso para impugnar decisão judicial. O ordenamento jurídico se refere a recurso, muitas das vezes, em um sentido diferente do que esse aqui que nós estamos tratando como impugnação de decisão judicial. E você não pode, naturalmente, confundir. Nós estamos falando do recurso no sentido processual, né? Quer ver? Eu vou lhes dar um exemplo. No Código Civil, deixa eu abrir aqui uma página do Código Civil. Nós temos um artigo
que trata da possibilidade da parte interpor um recurso de uma decisão do Ministério Público. Ó. Deixa eu ver se é esse aqui, 65. Se o estatuto não foi elaborado no prazo assinalado ou não havendo prazo, não é esse aqui não. Não estou achando aqui, agora de rápido. Tem no capítulo das fundações. E aí ele prevê que se o Ministério Público não aprovar a criação da fundação, que vai caber recurso ao Poder Judiciário. E aí esse recurso ao Poder Judiciário não é evidentemente no sentido de impugnar uma decisão judicial. Ah, aqui, achei. Poxa, é o 65 mesmo. Mas está lá no final e eu estou procurando em outra parte. Um momentinho só. Me perdoem, eu achava que era o 65, era ele mesmo, mas eu não achei, estava lá no final. Olha só, vai aparecer para vocês agora aí, ó. Olha o artigo 65 do Código Civil. Não é o CPC, tá? Até por isso que eu coloquei o diploma ali depois da numeração. Artigo 65 do Código Civil de 2002. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62, o estatuto da fundação projetada, submetendo o estatuto, em seguida, à aprovação da autoridade competente, que é o Ministério Público. Tem um setor no Ministério Público que trata das fundações. Vírgula, a parte final é que me interessa. Com recurso ao juiz. Ou seja, se o Ministério Público não chancelar, não formalizar a constituição da fundação, e o instituinte não, a parte proponente não estiver satisfeita, o que ela pode fazer? Com aquela decisão administrativa do Ministério Público, ela pode interpor uma ação judicial para que o juiz decida, ao final, se deve ser instituído ou não, se houver alguma controvérsia entre a parte e o Ministério Público. Esse, com recurso ao juiz, não é recurso no sentido processual que nós estamos aqui cogitando. Porque não houve uma decisão judicial prévia. Na verdade, o que a lei quis dizer é que está assegurado o direito de ação. Que ela nem precisava dizer, na verdade, porque o direito de ação é uma garantia constitucional do acesso à justiça. Nós temos lá a característica da inafastabilidade da jurisdição. Então, veja, no ordenamento jurídico, no Código Civil, nós temos ali, com recurso ao juiz. Eu não vou nem falar de recurso público, porque aí é duvidar da inteligência dos senhores. Nem vou cogitar disso. Recurso público relacionado ao direito financeiro, né? Ao erário público. Mas, veja, essa previsão do artigo 65 do Código Civil, ela pode ensejar dúvida. Mas, professor, a parte vai recorrer, qual é o recurso cabível? Aqui a lei utilizou o termo recurso, querendo se referir à propositura de uma demanda judicial. Ok? Essa, portanto, a primeira característica do recurso. O recurso visa impugnar uma decisão judicial. Ok? Vamos seguir. A segunda característica que eu quero ver com os senhores é o fato do recurso ser um fenômeno endoprocessual. O recurso como fenômeno endoprocessual, que gera, portanto, um prolongamento do processo. Gera um prolongamento do processo. Eu vou pegar o conceito aqui mais uma vez.
Vou botar o conceito aqui embaixo para que a gente não perca o conceito e vou destacar a parte que me interessa. Recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar, essa parte que me interessa, dentro do mesmo processo, dentro do mesmo processo. Então, a interposição do recurso não gera a criação, a formação de um novo processo. Não gera. O recurso, ele visa justamente impedir a consumação do trânsito em julgado. Isso nós falaremos quando do estudo do efeito obstativo. Aqui, dentro da teoria geral dos recursos, um outro tópico que nós veremos, já falamos hoje do conceito, estamos vendo as características, vamos falar dos princípios, vamos falar dos requisitos de admissibilidade, vamos falar dos efeitos do recurso. Um dos efeitos que o recurso gera é o chamado efeito obstativo. O que é o efeito obstativo? Nós vamos repetir depois. Mas o efeito obstativo vem do fato de um recurso obstar, impedir, evitar a consumação do trânsito em julgado. É isso que significa o efeito obstativo. E se impede o trânsito em julgado, o trânsito em julgado é o que faz com que haja uma modificação dos status jurídicos do processo, né, da demanda. Depois do trânsito em julgado, nós temos a consumação da coisa julgada e a eficácia da definitividade, da imutabilidade. Lembrem-se lá o que nós podemos buscar do artigo 502 do Código de Processo Civil. Artigo 502 do Código de Processo Civil, que eu vou trazer aí para os senhores. Vejam. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível. É imutável porque não se pode mais discutir. Imutável e indiscutível, olha, a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Essa parte, não mais sujeita a recurso, é justamente o tal do trânsito em julgado. E a gente vinha falando que o recurso tem como finalidade impedir a consumação do trânsito em julgado. Porque impedindo o trânsito em julgado, você vai impedir a imutabilidade. Você vai impedir a indiscutibilidade, a definitividade daquele comando judicial. Porque vejam que a parte final do 502 diz sobre a imutabilidade, sobre a indiscutibilidade. Isso incide sobre a decisão que não seja mais sujeita a recurso. Dito de uma outra forma, enquanto for sujeita a recurso, a decisão ela é modificável. Por isso nós temos esse fenômeno do trânsito em julgado. Enquanto o processo está ativo, você pode modificar. Vejam no conceito de recurso, um outro tópico que nós veremos, os resultados possíveis do recurso. Você pode buscar a reforma, a invalidação de uma decisão. Então, enquanto couber recurso, você pode buscar e, em algum momento, obter a reforma da decisão. Se você pode obter a reforma da decisão, aquela decisão não é imutável. Ela não está estabilizada. Então, nós temos esse fenômeno do processo ativo, da discutibilidade, e nós temos um outro fenômeno da indiscutibilidade, como está ali no 502, da imutabilidade. Enquanto o processo está ativo, cabe recurso, a decisão é modificável. Então, você pode discutir para buscar modificação. Quando surge o fenômeno do trânsito em julgado, não cabe mais recurso, nós temos a indiscutibilidade, a imutabilidade. É isso que se chama, esse segundo cenário da indiscutibilidade, da imutabilidade, o trânsito em julgado. Há um trânsito, há uma modificação do status do processo, de algo modificável para algo definitivamente julgado. O processo transita para uma nova situação jurídica, da imutabilidade, da indiscutibilidade.
porque aquela decisão ela já foi definitivamente julgada. Daí que se fala trânsito em julgado. Então está visto aí o trânsito em julgado, recordamos a característica da imutabilidade própria desse trânsito em julgado, e nós estamos vendo o fato do recurso ter como finalidade impedir o trânsito em julgado. Você impede que o processo, que a decisão ostente esta característica da imutabilidade. Então você faz com que o processo ainda esteja ativo, ainda esteja em curso, ainda se busque a modificação, a invalidação, o esclarecimento, a integração da decisão judicial. Nós vamos voltar a tratar disso quando do estudo do efeito obstativo, porque o recurso, ele obsta, ele impede o trânsito em julgado, a definitividade, a imutabilidade. Então, o recurso, uma vez interposto, ele é interposto no processo, ele gera a continuação, o prolongamento do processo que está em curso, porque ele impede que o processo chegue ao seu momento final. Isso faz, portanto, com que o recurso seja um remédio, um ato endoprocessual. Endo de dentro. Endoprocessual porque ele é manejado dentro do processo. Então, não podemos confundir o recurso com uma ação autônoma de impugnação. Porque na ação rescisória, por exemplo, você também busca a invalidação de uma decisão. Só que a ação rescisória, como o nome diz, é uma ação. Logo, dá ensejo, acarreta a formação de um novo processo, e não aquele outro processo. Então, a decisão é proferida no processo X, e você move o processo Y para anular a decisão do processo X. Não é o mesmo processo, é um outro processo. Isso é um fenômeno, portanto, ao invés de endoprocessual, um fenômeno extraprocessual, fora do processo que está em curso. Ação rescisória. Nós não podemos confundir, portanto, recurso com ações autônomas de impugnação. Seja ação rescisória, seja uma reclamação. Qual é a distinção entre esses institutos jurídicos? As ações autônomas de impugnação, como o nome indica, são ações, são autônomas em relação ao processo em que a decisão foi proferida. Então, você discute uma decisão por meio de um outro processo. E os recursos? Os recursos, você também busca discutir aquela decisão, você busca a reforma, a invalidação de uma decisão, só que isto é feito dentro do processo. Um é endoprocessual, o outro é extraprocessual. E o nosso fenômeno que nós estamos aqui a tratar, o recurso, é esse fenômeno endoprocessual. E quem que define? Quem é que afirma se é recurso, se é endoprocessual, se é uma ação de impugnação, se vai ser já outro processo? Quem é que diz isso? É a lei. É o ordenamento jurídico quem vai dizer isso. Então, compete à lei, incumbe ao legislador, definir a natureza do ato processual de impugnação. Aqui incide, portanto, o princípio da legalidade estrita, que nós veremos também quando do estudo dos princípios, quando do estudo do cabimento. É a lei quem vai dizer se o ato de impugnação é um recurso ou não é. E aí, dentro dessa informação, sendo um recurso, nós já temos aí a informação de que ele é, portanto, um fenômeno endoprocessual. Vejam, a título de exemplo, o que consta do artigo 994 do CPC. Artigo 994 do CPC. Eu vou copiar apenas como para fins de curiosidade. Eu não me proponho a ler tudo aqui. O caput me basta. São cabíveis os seguintes recursos. Então, você sabe que esses fenômenos são recursos. Além do fato de estar no capítulo do Código chamado recursos, né? O 994 começa esse título aqui, ó. Vou tentar copiar aqui. Só o caput. Ó. 2 recursos. E aí o 994 é o primeiro dos dispositivos dos recursos. Então, a lei define quando que é uma ação autônoma de impugnação. Mais uma vez, o nome diz. É uma ação. E ela é autônoma, gera um outro processo.
de recurso. Um gera a formação de um outro processo fora do processo onde a decisão foi proferida. Ao passo que o outro, o recurso, gera um prolongamento do processo. É um fenômeno, portanto, endoprocessual. Se o recurso é um fenômeno endoprocessual, se ele não dá ensejo a um outro processo, significa que ele não forma uma nova relação processual. Então, você não vai no recurso citar o recorrido. Você não precisa integrar o recorrido, o outro sujeito, à relação processual. Porque a mesma relação processual vai continuar se desenvolvendo. Só cuidado para não confundir relação processual, o processo enquanto instituto autônomo, com a ideia de autos judiciais. Nós temos um recurso, o agravo de instrumento, como o nome diz, é um agravo produzido por meio de um instrumento. Instrumento como sentido de cópias, né? No processo eletrônico, isso fica mais difícil um pouco de visualizar, mas ainda assim é possível. Mas no processo físico, no cenário anterior, né, você conseguia ver que você tinha um processo em curso no primeiro grau de jurisdição, e você movia um recurso que gerava autos autônomos para ir para o tribunal. O processo originário continuava no primeiro grau de jurisdição, e o seu agravo de instrumento vai para o tribunal julgar, por meio de um recurso. Aí alguns confundiam e diziam assim, ué, professor, mas tem outro processo lá em cima. Não, é o mesmo processo. O que tem lá em cima são novos autos judiciais. Então não podemos confundir processo com autos judiciais. No agravo de instrumento, como eu lhes disse, o recurso é formado por meio de um instrumento, ganha uma numeração diferente, é outro número, mas é o mesmo processo. O que tem outro número é o recurso, são os autos judiciais. Ok? Então, está vista aí essa característica do recurso como sendo um fenômeno endoprocessual, dentro do mesmo processo. Tomar um... Nossa, tá muito quente em Friburgo, cara. Não tô aguentando. Tá demais. Eu imagino como é que esteja no Rio de Janeiro. Deus que me perdoe. Ele toma café ainda, só piora, né? Bom, vimos as características que são mais tranquilas, né? Eu deixo para tratar elas de início, mesmo que fora da ordem do conceito, porque aí dá tempo do pessoal chegar. Mesmo assim, nós temos só 6 pessoas, né? Online. Que maravilha. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Agora eu quero tratar com os senhores a terceira característica dos recursos. Eu quero estudar com os senhores a voluntariedade. Voluntariedade, que aparece no conceito logo no início. Olha lá, está aí o conceito uma vez mais para os senhores. Recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Decisão judicial que se impugna, nós já vimos. Dentro do mesmo processo, nós também já vimos. O que estamos vendo agora é logo a primeira fase. É a primeira frase. Recurso é o remédio voluntário. Então, naturalmente, uma das características do recurso é a voluntariedade. Então, o recurso, meus amigos, ele decorre da exteriorização, da manifestação pelo recorrente de uma vontade em recorrer. O recurso é um ato voluntário, é um ato que decorre da manifestação de uma vontade livre. Está associado ao poder dispositivo das partes, uma escolha. Aquele que recorre faz uma escolha, faz uma opção. Isso está dentro da sua esfera de liberdade.
Ele é livre para recorrer e continuar com o processo, gerando um prolongamento do processo. E ele também é livre para aceitar a decisão, que pese não ter gostado. Ele é livre para deixar o trânsito em julgado se consumar. Ninguém recorre porque é obrigado a recorrer. A interposição de um recurso é, portanto, um ônus processual. Você recorre se quiser. E se não recorrer, você tem as consequências processuais, como a imutabilidade, a definitividade. Você recebeu uma decisão, não gostou. Você tem o que fazer? Em geral, tem. Tirando uma decisão do plenário do STF, em geral, você pode mudar, buscar a modificação da decisão. Mas você pode buscar a modificação a qualquer momento? Você escolhe quando vai fazer isso? Não. Tem um prazo previsto em lei, como nós veremos. Então, você tem que manifestar a vontade em recorrer, observando-se os requisitos de admissibilidade do recurso, como o cabimento. Tem que utilizar o recurso cabível, como o prazo, como o preparo, o pagamento e diversos outros dos requisitos que nós veremos. Mas ninguém recorre porque é obrigado. Você recorre porque você quer. Isso é muito importante de ser dito, meus amigos, muito importante. Bom, primeira informação é que não teria como ser diferente. O recurso não poderia mesmo ser obrigatório em um contexto como o do processo civil atual, em que nós temos lá a previsão do artigo 85, parágrafo 12. Deixa eu confirmar aqui. Artigo 85, vou trazer o caput aí para os senhores. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. São os honorários sucumbenciais. Aí, o parágrafo 11, eu falei 11? O parágrafo 11 prevê o que se chama, parágrafo 11 desse artigo 85, tá ok? Prevê o que se chama honorários sucumbenciais em grau de recurso. Então, honorários sucumbenciais em grau de recurso. Naturalmente, a parte só pode ser condenada à majoração dos honorários se ela recorreu porque quis. Se a parte recorre porque é obrigada a recorrer, ela não pode sofrer uma punição do ordenamento jurídico. Mas então, por que ela sofre uma consequência desvantajosa pelo ordenamento jurídico quando a decisão que ela impugnou foi mantida? Justamente porque não é obrigatório. Ela fez uma escolha. E na esfera de escolha, ela tem que levar em consideração os bônus e os ônus. Os bônus são a viabilidade, a possibilidade de você modificar a decisão. E os ônus são vários. Você prolonga o processo, você vai incidir mais custas, você vai incidir mais juros moratórios, mais correção monetária, fora o fato de você ter a sua condenação em honorários sucumbenciais, artigo 85 caput, majorada pelo tribunal, artigo 85, parágrafo 11. Ok? Então, o tribunal, o juiz fixa honorários sucumbenciais. Se a parte recorrer da decisão e a decisão for mantida, ou seja, ela provocou o tribunal à toa, sem ter razão, o tribunal pode majorar os honorários sucumbenciais. O juiz fixou em 10%, o tribunal pode aumentar para 15%, até 20%, que é o limite. Ok? Então, não existe recurso obrigatório. E o artigo 85, parágrafo 11, implicitamente nos informa isso. Recurso é um remédio voluntário. Tem que ter cuidado com algumas expressões, como ainda insistem em tratar aí, como o recurso ex officio. Eu acabei de lhe dizer que não existe recurso obrigatório. Não existe recurso de ofício ou recurso ex officio. As pessoas, alguns, poucos, ainda se referem como sendo recurso de ofício a um instituto que é o da remessa necessária. Então, sendo bem direto, a remessa necessária, que nós vamos recordar aqui agora, está lá no artigo 496, o recurso. Então, a remessa necessária
não é recurso. Não é recurso de ofício. Não tem nada a ver com recurso. Porque a remessa necessária, ela se dá automaticamente. A remessa necessária, ela se dá independentemente da interposição de um recurso. Então, a própria lei vai dizer isso no artigo 496. Nós teremos a remessa necessária se não for interposto o recurso. Então, são coisas distintas. A remessa necessária, como eu lhes disse, está prevista no artigo 496. Vamos a ele. Vou pegar inicialmente o caput. Olha, da remessa necessária, artigo 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença e traz ali os incisos. Deixa eu ver os incisos depois. O caput está dizendo, portanto, que nós teremos obrigatoriamente a participação do tribunal nesses casos. Então, o processo vai subir para o tribunal. O tribunal vai ter que confirmar, vai ter que verificar se a sentença é uma boa sentença, se está certa. Não se discute isso. O processo vai ser remetido necessariamente para o tribunal. O nome já nos diz, remessa necessária. Isso não se dá em todos os casos. Isso tem sido cada vez mais excepcional, mas continua existindo. Só que o processo vai para o tribunal, mas não vai por meio de um recurso. Vai por meio de uma previsão legal. Se a parte interpuser recurso, o processo vai para o tribunal. Por quê? Porque a parte recorreu, tem que julgar o recurso. Se a parte não interpuser recurso, o processo vai para o tribunal. Mas não vai por meio do recurso, vai porque a lei mandou. A lei mandou que se remeta necessariamente o processo. Então, na verdade, nesses casos, nós teremos a necessidade de uma confirmação pelo tribunal, nós teremos um duplo grau obrigatório, independentemente da interposição do recurso. Essa é a forma de interpretar. Você não pode confundir remessa necessário com recurso, justamente porque a remessa necessária se dá automaticamente, independentemente da vontade. E recurso é um remédio voluntário. Quais são as causas? Como eu lhe disse, não é toda a sentença. É, resumidamente, a sentença em desfavor da fazenda pública. Mas calma, mesmo assim não é em todos os casos. Tá? A princípio, é a sentença em desfavor da fazenda pública. No inciso 1º, isso fica claro. Sentença proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Então, a administração direta dos entes públicos. Ok? Sentenças proferidas contra esses sujeitos processuais, contra os entes públicos. O inciso 1º, meus amigos, está contido, o inciso 2º estaria inserido no inciso 1º. Porque no inciso 2º a redação é a seguinte: vai subir obrigatoriamente a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Os senhores não ouviram falar sobre... Não ouviram falar, não sei, devem ter ouvido falar. Mas não estudaram ainda execução fiscal. Isso se dá no próximo período. Os senhores não estudaram ainda embargos à execução. Isso se dá no próximo período. Só que, resumidamente, eu posso dizer para os senhores o seguinte: execução fiscal é uma execução movida pelo ente público, pelo fisco. Quando alguém deve tributo, por exemplo, se você não pagar IPTU, aquele crédito vai ser inserido numa CDA, certidão de dívida ativa, e o ente público pode te cobrar em juízo. É o que o município do Rio vive fazendo aí, desse concilia, chama para fazer acordo, que você deve tributo. Se não for feito acordo, o município pode a qualquer momento te propor uma execução. E ele vai agredir seu patrimônio para satisfazer aquele crédito de titularidade do ente público. Até agora não apareceu embargos à execução. Isso é pura e simplesmente execução fiscal. Quando o ente público vai a juízo titularizado por uma CDA, certidão de dívida ativa, ele cobra aquilo que o sujeito passivo deve a título fiscal. É uma execução
fiscal. Mas será que a parte pode se defender? Será que o executado pode se defender, alegar que tem excesso, alegar que não deve nada, que tem um erro no lançamento? Claro que pode. E como é que se dá a defesa na execução? Os embargos à execução. Então, quando os embargos à execução, que geram uma ação autônoma, tudo isso os senhores verão em Processo Civil 4, no capítulo, no tópico da execução. Mas se na defesa do executado o juiz der razão ao executado, ele está indo contra o ente público, contra o erário. Não está indo contra, né? A decisão é contrária, né? O juiz está julgando em tese com o que é justo. Então tem um crédito tributário de R$ 1,5 milhão que uma certa empresa deve para o município a título de IPTU. O município vai a juízo, a empresa se defende, o juiz dá ganho de causa para a empresa. O juiz julga procedente os embargos da empresa. É o inciso 2º. Os embargos na execução fiscal são contrários à execução fiscal. São contrários aos interesses da Fazenda Pública. Por isso que eu disse que você pode resumir tudo, tanto o inciso 1º quanto o inciso 2º, as hipóteses nas quais a Fazenda Pública sucumbe. As hipóteses da Fazenda Pública perde. Então, são as decisões proferidas contra os entes públicos. Nós podemos resumir. Agora, mesmo assim, toda e qualquer decisão proferida contra o ente público, você pode manejar ou pode dar ensejo à remessa necessária? Não. Vamos ver os parágrafos. Vamos seguir uma ordem aqui. O parágrafo 1º vai deixar bem clara a independência da remessa necessária com o recurso. Então, olha lá. Parágrafo 1º do 496. Nos casos previstos nesse artigo, acabamos de ver os casos, não interposta a apelação é um recurso. Não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. E se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Irá avocar os autos do processo. Como é que a gente interpreta esse parágrafo 1º? Se a parte interpuser recurso, o processo e o recurso aqui vai ser apelação, estamos diante de uma sentença, né? Artigo 1009 do CPC. Artigo 1009 do CPC. Da sentença cabe a apelação. Vejam que o inciso 1º fala em sentença. E o inciso 2º está inserido no inciso 1º. Também é uma sentença que julga os embargos. Então, da sentença cabe a apelação. Se a parte interpuser apelação, que é um recurso, é a primeira parte do parágrafo 1º. O processo vai subir para o tribunal por meio do recurso, por meio da apelação. Mas se a parte não o fizer, o juiz vai remeter obrigatoriamente aquela decisão que ele proferiu para o tribunal. E se ele não o fizer, o presidente do tribunal vai puxar. Ou o processo sobe porque a parte interpôs recurso, ou o processo sobe porque o juiz remeteu, ou o processo sobe porque o presidente do tribunal puxou na marra, avocou. Por isso que a remessa é necessária. A remessa necessária, ela significa, meus amigos, mais precisamente, uma condição de eficácia da sentença. A sentença somente produz efeitos depois de confirmada pelo tribunal. Falar em duplo grau obrigatório, ok. Falar em remessa necessária, ok. Agora, você não pode nunca confundir isso com recurso. Você não pode falar que o recurso, que é um recurso necessário, que é um recurso de ofício, isso está equivocado. Vamos terminar. Já o que eu tinha para falar sobre a voluntariedade era isso. Mas vamos terminar aqui o 496. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Seja porque o tribunal vai se pronunciar sobre aquela sentença, seja porque a parte interpôs o recurso, seja porque o juiz mandou, seja porque, na marra, coercitivamente, o presidente do tribunal avocou eles. E aí, agora vem aqui as exceções que eu disse para os senhores, que nem sempre, não é toda decisão contrária ao ente público que acarreta a remessa necessária. Percebam. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto nesse artigo, ou seja,
nós não teremos a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a. E ele traz ali 1.000 salários mínimos em relação à União, 500 salários mínimos em relação aos estados e aos municípios que são capitais dos estados, e 100 salários mínimos para os demais municípios. Vamos ficar no parágrafo 3º por hora. Você não aplica a remessa necessária se a sentença for inferior a esse patamar econômico. Dito de uma outra forma, a remessa necessária só tem vez quando ultrapassa esse valor, essa limitação econômica. E qual é esse limite econômico? Veja, em relação à União, 1.000 salários mínimos. Vamos arredondar o salário mínimo para R$1.000. Já passou de R$1.000, né? Mas vamos arredondar em R$1.000. 1.000 vezes 1.000, 1.000 salários mínimos, dá R$1 milhão. Então, as sentenças proferidas contra a União que sejam inferiores a R$1 milhão, mais precisamente a 1.000 salários mínimos, eu estou arredondando aqui, não sobe obrigatoriamente. Não sobe. Fica onde parou. Quando a União atua, só sobe obrigatoriamente para o tribunal por esse instituto chamado remessa necessária se a sentença for contra a União e ultrapassar 1.000 salários mínimos. Mas ainda assim, mesmo que ultrapasse os 1.000 salários mínimos, nós veremos no parágrafo 4º que pode nem subir. Então, o Código atual ele restringiu muito a remessa necessária, porque ele ampliou a limitação econômica, e ele exigiu sentenças elevadas para que suba pela remessa necessária, e ele criou o parágrafo 4º, que nós veremos já já, em que mesmo que tenha ali aquele aspecto econômico, no parágrafo 4º nós veremos que se a decisão for baseada num pronunciamento vinculatório, mesmo assim não sobe para o tribunal. Mas aí nós veremos no parágrafo 4º já já. Então, o inciso 1º do parágrafo 3º. Para subir obrigatoriamente para o tribunal nas causas em que a União atua, tem que passar 1.000 salários mínimos. Dá mais de R$1 milhão. Não é tudo e qualquer demanda. Tudo e qualquer sentença. Parágrafo 2º. Atenção com o parágrafo 2º. Porque no parágrafo 2º são 500 salários mínimos. Que não envolve mais a União, não é mais R$1.000. São 500 salários mínimos nas sentenças proferidas em face dos estados. E não apenas os estados. Os estados e também os municípios que sejam capitais dos estados. Porque a movimentação econômica é muito maior. Então vejam, o inciso 3º, que é o último, prevê que a limitação econômica para os municípios são 100 salários mínimos. Mas são os municípios que não são capitais dos estados. Porque os municípios que são onde os senhores estão aí no Rio de Janeiro, é um município. É um município que é capital do estado. Então a PGM RJ, onde eu trabalho, somente se beneficia das remessas necessárias nas sentenças que ultrapassem 500 salários mínimos. Ok? União, 1.000 salários mínimos. Estados, 500 salários mínimos. Municípios, a princípio, 100 salários mínimos. Só que os municípios que são capitais dos estados aumenta de 100 para 500. Bem relevante isso, né? Essa é, portanto, uma limitação econômica. Somente sobe obrigatoriamente pela remessa necessária ao tribunal se ultrapassar esse limite econômico. Se for inferior, não se aplica esse instituto. Ou seja, a Fazenda Pública só leva o processo abaixo desse limite econômico para o tribunal se ela voluntariamente recorrer. Se ela não recorrer e a causa for inferior a esse limite econômico, nós temos trânsito em julgado. Definitividade. Ok? É o que o Edilando disse. No caso das sentenças em face da União, se for abaixo de 1.000 salários mínimos, será obrigatório o recurso. Não existe recurso obrigatório, tá? Mas eu acho que o que você quis dizer, Edilando, é que a União tem que recorrer. Se a União não recorrer, se a Fazenda Pública não recorrer, vai transitar em julgado. Foi aquilo que eu disse ainda agora. Não é que é obrigatório o recurso. É porque os procuradores federais terão que recorrer para evitar o trânsito em julgado. Tá?
processualmente, o recurso nunca é obrigatório. Se ele não interpuser o recurso, nós teremos trânsito em julgado. Ok? E aí, por fim, vamos trazer o parágrafo 4º. O parágrafo 4º traz uma outra restrição, uma restrição à remessa necessária. Nós temos no parágrafo 3º uma restrição, uma limitação econômica, e no parágrafo 4º nós temos uma outra restrição que atua ao lado, que é uma restrição decorrente da eficácia vinculatória. Quer ver? Parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 496, né? Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em súmula do Tribunal Superior. 927, inciso 4º, né? Súmula do STF em matéria constitucional, súmula do STJ em matéria infraconstitucional. Inciso 2º. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. 927, inciso 3º. Inciso 3º. Entendimento firmado em IRDR e IAC. Incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência. Também 927, inciso 3º. E o inciso 4º do parágrafo 4º. Entendimento coincidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, a Fazenda Pública, imagina que a PGM-RJ tenha enunciados, como tem, dizendo que certa matéria está sedimentada. Se a sentença for no mesmo, sentença judicial, naturalmente, for no mesmo sentido da orientação vinculatória da PGM, não vai caber recurso. Não vai caber remessa necessária. Não vai caber remessa necessária. Porque há uma orientação vinculatória no âmbito administrativo. Então percebam que a outra limitação à remessa necessária que nós temos, para além da limitação econômica, é a limitação decorrente da vinculação. Os senhores lembram que um dos efeitos da vinculação que nós vimos no começo dessa disciplina é a abreviação procedimental? Está aqui uma outra manifestação de uma abreviação procedimental. Artigo 332, improcedência liminar do pedido. Artigo 932, vimos na aula passada, ou retrasada, 932, incisos 4º e 5º. O relator decidindo monocraticamente sobre o mérito do recurso, para dar provimento ou para negar provimento à decisão, de acordo com a eficácia vinculatória. Agora, 496, parágrafo 4º. São hipóteses em que o procedimento não avança, porque você tem a vinculação. Então, a vinculação ela acarreta esse efeito de abreviação procedimental, um encurtamento do procedimento. Ok? O professor Fred Didier, ele vem defendendo, e o Fred Didier é um nome de renome, é um autor de renome, com bastante influência no cenário atual. O Fred Didier, recentemente, nas últimas edições do seu livro, ele sustentou, ao que eu não concordo, mas ele sustentou que a remessa necessária seria uma modalidade de recurso por vontade estatal. Uma modalidade de recurso que é um recurso de ofício pela intenção, pela vontade do legislador. 496. Não concordo, acho que ele misturou alhos com bugalhos, apesar de todo o reconhecimento da importância e da genialidade do Fred Didier. Aqui eu não concordo, acho que ele não andou bem aqui. Não se confunde recurso com remessa necessária. Em que pese não se confundir recurso com a remessa necessária, você aplica na remessa necessária, ou seja, uma vez que o processo suba no âmbito da remessa necessária, ou seja, uma sentença contrária aos interesses da Fazenda Pública, incisos 1º e 2º, que ultrapasse a limitação econômica, parágrafo 3º, que não tenha como conteúdo, como fundamento da decisão, eficácia, um pronunciamento vinculatório, parágrafo 4º. Então, é caso de se aplicar a remessa necessária. O processo vai para o tribunal, obrigatoriamente. E no tribunal, você aplica
a remessa necessária as regras em geral sobre a apelação. Você não é apelação, você aplica, é como se fosse. O processamento da remessa necessária se dá seguindo, em larga medida, o procedimento da apelação, esse procedimento recursal que nós estudamos ainda há pouco nas últimas aulas. Ok? Mas não se confunde com recurso. Lembra lá da aula de assistente litisconsorcial? Isso lá em TGP 2. Na assistência litisconsorcial, o que eu falei para vocês? O assistente litisconsorcial não é parte, não é litisconsorte, mas é tratado como se fosse. Uma coisa é você receber um tratamento parecido com outro instituto. Outra coisa diferente é você afirmar que aqueles dois fenômenos são do mesmo instituto. Não. São duas coisas distintas. Recurso está de um lado, depende da vontade. Remessa necessária está do outro. Independe da vontade. Mas eles são tratados no âmbito do tribunal, quando instaurados, de uma forma assemelhada. Ok? Beleza? Então, meus amigos, sobre essa característica da voluntariedade, era isso que tínhamos para falar. Por fim, não estou aguentando de calor. Hoje está demais. Por fim, não fim da aula, né? Mas o último tópico, a última característica das que estamos vendo aqui relacionada ao conceito, são os resultados possíveis quanto ao recurso. Eu vou, uma vez mais, pegar o conceito, porque eu estou convencido que muitas vezes a gente aprende até por osmose. Vou pegar novamente o conceito e vou botar aqui no chat para vocês, embaixo da característica dos resultados possíveis. Porque os resultados vão aparecer ali. Quer ver? Vou ler o conceito uma vez mais. Recurso é o remédio voluntário. Acabamos de falar sobre a característica da voluntariedade. Recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar. Dentro do mesmo processo, vimos a característica do recurso ser um fenômeno endoprocessual, que gera um prolongamento do processo, ele é interposto, portanto, dentro do mesmo processo. E qual é a finalidade do recurso? O recurso visa ensejar, ele é idôneo a ensejar o quê? A reforma, a invalidação, ou a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão que se impugna. Esses são os resultados possíveis. Reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão que se impugna. Vamos ver cada um deles. Vamos começar de trás para frente, né? Eu vou primeiro fazer uma distinção aqui. Nós temos a reforma e a invalidação. A reforma e a invalidação. Tinha errado ali. Que são finalidades dos recursos em geral. De um lado. E nós temos o esclarecimento. Esclarecimento / integração. Nós temos o esclarecimento e a integração de outro lado. Porque esses são resultados obtidos por meio dos embargos de declaração. Lembra que eu falei para os senhores que os embargos de declaração, eu até citei o artigo 1022. Vou pegar ele mais uma vez aqui, ó. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso 1º, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Veja, esclarecimento. Inciso 2º, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Suprir a omissão é quando você busca uma complementação da decisão. Algo omisso deve ser inserido na decisão. Então, essa é a finalidade da integração. Nós voltaremos a ver melhor os embargos de declaração no momento próprio, mas eu já posso adiantar para os senhores que o esclarecimento visa eliminar, né? Esclarecer, visa eliminar obscuridade, contradição ou erro material. Vamos falar melhor sobre isso na aula de embargos de declaração, né? Mas o esclarecimento, parece que o nome é intuitivo, né? Você vai esclarecer, você vai eliminar dúvidas, você vai sanar. Por quê? Porque a decisão é obscura, porque a decisão é contraditória, porque a decisão possui um erro material. Então aqui nós temos uma finalidade de aperfeiçoamento da decisão, de uma melhor compreensão da decisão. Esse é o esclarecimento. A integração tem o sentido de complementação. Você visa, portanto, sanar omissão, seja de argumentos, seja de pedidos, seja de ponto ou de questão de fato ou de direito. Como nós veremos, o juiz não se manifestou sobre algo que ele deveria se manifestar. E como já adiantamos, o esclarecimento e a integração são características próprias dos embargos de declaração, que são sui generis, que são excepcionais em várias características, inclusive aqui nos resultados. Percebam que o esclarecimento, a integração, visa a um aperfeiçoamento da decisão e não diretamente a sua reforma ou invalidação. Quando a gente fala em recursos, as características do recurso, quando aparece no conceito que o recurso tem como finalidade impugnar decisão judicial que se impugna, quando você fala em recorrer, em bater na decisão, você está falando nessa primeira metade que nós vimos ali, reforma ou invalidação. Em geral, quando você recorre para reformar a decisão, modificar a decisão, ou invalidar a decisão, rasgar, dizer que ela não vale nada, tem que botar outra no lugar. Você manifesta um descontentamento seu, você busca a reforma ou a invalidação. Em geral, os recursos visam essa finalidade. Então, as características dos recursos, os princípios recursais, os efeitos do recurso, giram em torno desse atributo de impugnar, de reformar e invalidar a decisão. Mas os embargos de declaração também são recursos. Por que os embargos de declaração também devem ser tidos, e realmente o são, como recurso? Lembra que eu falei que é a lei que prevê que certa categoria é ou não é recurso? Olha o que consta do 994, inciso 4º. 994, inciso 4º. São cabíveis os seguintes recursos: embargos de declaração. Então, os embargos de declaração possuem natureza recursal, em que pese em outro sentido, em que pese em uma outra lógica, ao invés de reformar e invalidar a decisão, que todos os outros recursos buscam, os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento daquela decisão. Há mesmo quem diga, em sede doutrinária, que os embargos de declaração não são recursos. Com isso eu não concordo. Não concordo, porque tem previsão em lei, taxatividade estrita, legalidade estrita. A lei trata como sendo recurso, e recurso é. Há quem diga que os embargos de declaração não deveriam ser recursos. Aí eu acho que tem conversa. Aí dá para sentar e conversar. Eles são tão excepcionais em relação a tudo, que você realmente podia não tratá-lo como recurso. Mas por que no nosso ordenamento é? Porque a lei tratou. E por que a lei tratou? Por uma questão histórica. Embargos de declaração sempre foram recursos no nosso ordenamento jurídico. Eu até aceito sentar para conversar que os embargos não deveriam ser recursos, porque eles são totalmente excepcionais. Mas ainda não é assim.
A lei ainda trata os embargos como sendo recurso. E uma vez mais, pela última vez eu digo, que eles são recursos excepcionais em quase tudo. Em quase tudo. Ok? Então vimos ali o esclarecimento e a integração como características próprias dos embargos de declaração que visam o aperfeiçoamento da decisão. Ok? Pois bem, falta tratar da reforma e da invalidação, que, como eu já lhes disse, são características dos outros recursos em geral. A Luana traz ali uma consideração dos embargos de declaração com fins de pré-questionamento. No pré-questionamento, Luana, eu não vou tratar disso aqui, isso vai ser visto adiante, mas no pré-questionamento você alega uma omissão, de todo modo, da decisão, né? Pré-questionamento, para quem não está entendendo, é um requisito específico dos tribunais, dos recursos para os tribunais superiores. Recurso extraordinário para o STF, recurso especial para o STJ. Se a decisão que você está impugnando tratou do ponto que você quer levar, já está pré-questionada, porque ela tratou. Se ela se omitiu, você interpõe os embargos de declaração para forçar o órgão julgador a se pronunciar sobre aquilo, porque você quer alcançar o pré-questionamento. Pré-questionamento é um questionamento prévio, né? Então, quando você interpõe os embargos de declaração com fins de pré-questionamento, não tem um requisito diferente do 1022. Você alega a omissão. Ok? Mas falaremos melhor sobre o pré-questionamento no momento próprio. Beleza? Isso, na verdade, é a omissão. O que você implicitamente está alegando é que é a omissão no julgado. Tá? Vamos falar agora da reforma e da invalidação. Reforma e invalidação, que são os resultados costumeiros dos recursos, né? E a reforma, você busca a reforma quando você alega error in iudicando. Error in iudicando, que significa um erro no julgamento, um erro na conclusão, um erro de mérito. O juiz apreciou mal, o juiz concluiu mal, o juiz chegou a um resultado equivocado, a um erro no julgamento. Resumidamente, perdi, quero ganhar. O juiz decidiu mal porque eu perdi, porque ele julgou contrário aos meus interesses. Eu quero reformar essa decisão. Então, na reforma, você não alega invalidades. Na reforma, você fala assim, ó, do ponto de vista formal, tá tudo ok, mas eu não gostei porque eu perdi, quero ganhar. Eu não gostei porque a decisão está equivocada quanto ao julgamento, quanto ao ato de decidir. Ele decidiu mal, ele concluiu mal, ele julgou mal. Por isso eu quero a reforma. Ok? Já na invalidação nós temos o error in procedendo. Espera aí que eu comi uma sílaba. Error in procedendo. E é muito comum que apareça exatamente assim. Error in iudicando significa erro no julgamento, erro na conclusão. E error in procedendo, que é o erro no procedimento. O erro na forma de se proceder, na forma de se conduzir. Então você alega que o procedimento foi inadequado. Resumidamente, que não foi observado o devido processo legal. As garantias fundamentais do processo não foram observadas. O procedimento não seguiu do modo como deveria. O exemplo clássico, um cerceamento de defesa. Você não produziu prova. Você vai alegar para o tribunal que desse jeito não pode. Olha, tribunal, não quero nem discutir se o juiz decidiu certo ou errado. Eu até acho que decidiu errado, porque eu perdi, quero ganhar. Isso se chama error in iudicando. Tem um capítulo meu para debater que ele decidiu mal. Mas eu quero, em primeiro lugar, alegar que ele decidiu de uma forma equivocada. O procedimento, ele está julgando contra os meus interesses, dizendo que eu não provei o que eu aleguei, só que ele não deixou eu produzir prova. Eu pedi, ele não deixou eu produzir.
O artigo 369, 370 vai dizer que o juiz que determina as provas que vão ser produzidas, eu não provei porque o juiz não deixou. Isso é um cerceamento de defesa. Temos uma restrição aí ao contraditório. Então, eu quero alegar que essa decisão deve ser invalidada para voltar e botar outra no lugar. Mas vai botar outra no lugar me deixando produzir provas, né? Evidentemente. É isso que é invalidação. Na invalidação, você busca a nulificação, a nulidade da decisão. Você visa anular, você visa cassar, você visa invalidar a decisão proferida, porque ela foi proferida por meio de um procedimento inadequado. Então, aqui há um erro de forma. Você pode, no mesmo recurso, apresentar as duas alegações, né? Subsidiário, eu quero que você anule, mas se não anular e for julgar o mérito, eu quero ganhar no mérito. Quero que reforme. Mas são finalidades distintas. Você muda, você pede a reforma da decisão quando você quer mudar o resultado. Perdi, quero ganhar. Porque o juiz julgou mal. Ele chegou a uma conclusão equivocada. Isso é mérito. Você busca a invalidação quando há um vício formal. Quando houver o desrespeito a uma ordem procedimental, a uma norma procedimental. O que se espera é que a invalidação ela seja uma medida excepcional. Porque no processo civil da efetividade que nós temos diversas previsões, vimos o princípio da primazia da resolução do mérito. Nós vimos lá as diversas considerações sobre a sanabilidade dos vícios processuais. Acabamos de mencionar o artigo 932, parágrafo único, em que se visa, no âmbito do tribunal, por meio do relator, a oportunização para a sanabilidade do vício, se o recurso tiver um vício qualquer. Então, o processo civil como um todo, artigo 4º, artigo 6º, 139, inciso 9º, trabalha com a lógica da primazia da resolução do mérito, reforma da decisão. Então, a invalidação de uma decisão ela deve ser reservada aos vícios realmente graves, né? Nós superamos o modelo do processo civil da formalidade, onde se anulava processo à torta direito porque se esqueceu de botar uma vírgula. No processo formular romano, você tinha que decorar uma fórmula e pronunciar em juízo. Se errasse uma vírgula, se errasse uma palavra, uma letra, o processo acabava, você perdia. Claro que o processo civil evoluiu e não é mais nesse sentido. Então, a invalidação deve ser realmente dedicada ao reconhecimento de vícios insanáveis, vícios incorrigíveis. Ok? A invalidação, último tópico, última consideração sobre a invalidação. Em geral, a invalidação acarreta a cassação, a nulificação, a nulidade da decisão. Então, se o tribunal falou que o juiz cerceou o direito de defesa, contraditório e a ampla defesa de uma das partes, o que em regra ele faz, o tribunal? Tribunal, juiz. O que o tribunal em regra faz? Anula a decisão, entre aspas, rasga a decisão, fala que daquele jeito dá errado. Ele não rasga, a decisão continua lá. Só que tem uma outra decisão, a decisão 2 do tribunal, dizendo que a decisão 1 não vale de nada, porque ela é nula. E aí, então, em regra, em geral, o tribunal baixa os autos para o primeiro grau, para que o juiz profira de novo a decisão, agora do modo certo. É como se o tribunal desse uma chamada, um esporro, baixa, faz direita, dessa forma que tem que ser feito. Isso é o que, em geral, acontece. Só que nós temos um instituto, que nós não veremos aqui agora, que é a teoria da causa madura. Nesse instituto da teoria da causa madura, que está previsto no artigo 1013, deixa eu ver se é o 1013, parágrafo 3º. 1013, parágrafo 3º. Teoria da causa madura. 1013, parágrafo 3º. Teoria da causa madura. Que nós estudaremos lá no 1013, lá na apelação. Nós veremos que tem alguns casos em que o tribunal anula a decisão do juiz, fala que o juiz decidiu errado, mas não baixa para o juiz decidir de novo. Que o tribunal anula e ele mesmo, o tribunal, decide.
Resumidamente, quando? Quando a causa estiver madura para julgamento. Ok? Então, essa hipótese que eu mencionei, o tribunal invalidar uma decisão porque não deixou a parte produzir prova, nós não vamos ter a teoria da causa madura. Vai ter que baixar para que o tribunal deixe a parte produzir prova, para que o juiz lá embaixo deixe a parte produzir prova, para que aquele juiz profira uma nova decisão e, se for o caso, suba de novo para o tribunal. Ok? Isso é a regra geral. Na teoria da causa madura, nós temos uma hipótese diversa dessa. Quando o tribunal reconhece um outro vício, que não esse. O tribunal reconhece um vício formal, mas o próprio tribunal, seguindo a lei, nós veremos esse dispositivo no momento próprio, fala assim, olha, eu, em regra, deveria baixar para o juiz embaixo consertar. Mas por uma questão de efetividade, seguindo a lei, eu vou aqui em cima reconhecer a nulidade e eu vou aqui em cima mesmo colocar uma outra decisão no lugar. Eu percebi o erro, eu estou corrigindo, vida que segue. Isso é o que se chama teoria da causa madura e nós voltaremos a ela no momento próprio. Ok? Então está visto aí o que tínhamos para falar a respeito dos resultados possíveis do processo, do recurso. Tomar um ar. Está muito quente. Eu imagino que aí embaixo esteja próximo de algo insuportável. Se aqui está assim, Deus o livre, está muito quente. A Luana está dizendo que está melhor que semana passada. Olha, eu achei ontem realmente melhor. Hoje de manhã, o dia de hoje eu achei melhor. Mas estou achando agora de noite muito quente. Muito quente. Depois da aula eu vou tomar um banho de piscina. Aqui está falando que deu uma refrescada. Está ventando aqui, não está não. Eu tenho uma vista aqui no meu escritório. Não mexe uma folha. Tá brabo. Aí a Luana tá dizendo que tá ventando, melhor. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Deixa eu pensar aqui, pela hora que são, o que nós veremos. Então, pessoal, é o seguinte. Nós vamos passar a tratar de um outro tópico. Nós acabamos de falar sobre o conceito do recurso, as características principais dos recursos. Vimos tudo isso na aula de hoje. Vamos passar para um outro tópico, que são os efeitos dos recursos. São vários efeitos dos recursos, uns mais rápidos, outros mais demorados, que tem mais coisa para falar. Eu vou, naturalmente, nesse final da aula de hoje, tratar dos efeitos que são mais rápidos, que a análise é mais objetiva. E a gente começa a próxima aula concluindo com os efeitos mais complexos. Ok? Um primeiro efeito que eu quero ver com os senhores, nós, na verdade, já vimos. Quer ver? É o efeito obstativo dos recursos. O que consiste afirmar em efeito obstativo do recurso? Que o recurso obsta, que o recurso impede a consumação do trânsito em julgado. Nós não vimos que o recurso é um fenômeno endoprocessual, que o recurso gera um prolongamento do processo? Ele gera um prolongamento do processo, o processo estica, o processo continua, por quê? Me perdoem a obviedade, porque ele não acabou. Porque não se consumou a sua definitividade, a imutabilidade da decisão. Muito pelo contrário. Em geral, o que se busca com os recursos? A reforma, a invalidação. Temos até o esclarecimento e a integração, que vimos que é algo mais excepcional, dos embargos de declaração. Mas, em geral, você busca a reforma, modificar, ou a invalidação, anular, rasgar, tornar inválida a decisão.
Enquanto você está buscando isso, o processo não chegou ao fim. Você pode perder durante todas as decisões. Então, 30 decisões proferidas ao todo no processo. Você perdeu em 29. Na última, proferida no plenário do STF, 35 anos depois do começo do processo, você conseguiu a decisão favorável. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto o processo continua, tudo pode acontecer. Você busca a reforma ou a invalidação por meio do recurso. Então, quando você interpõe um recurso, você gera um prolongamento do processo e você impede, você obsta a consumação do trânsito em julgado. O trânsito em julgado, meus amigos, é a preclusão máxima do processo, né? Impede a preclusão máxima, a definitividade do processo, da decisão. Nós veremos que nem todo, mas isso nós veremos adiante, da análise dos requisitos de admissibilidade, nem todo recurso, mesmo quando interposto, ele gera esse efeito obstativo. Esse efeito obstativo é a regra. Só que o efeito obstativo, ele decorre da admissibilidade do recurso. Você vai gerar um prolongamento do processo se os requisitos, em geral, dos recursos forem observados. Especialmente, então, nós temos o efeito obstativo, que foi o que eu acabei de falar com os senhores, impede o trânsito em julgado. Isso não vai acontecer, quer dizer, salvo em 2 casos. Isso é da jurisprudência do STJ, tá? Ou seja, o recurso interposto não vai gerar o efeito obstativo se, em primeiro lugar, ele for manifestamente descabido. Há, portanto, um erro grosseiro da parte. A parte moveu um recurso que não tinha a menor chance dele ser admitido. Então, em face de uma sentença, nós veremos que cabe apelação, a parte move, em face da sentença logo de início, um recurso extraordinário para pular as instâncias e ir direto para o STF. Esse recurso é manifestamente descabido. Não, cabimento é um requisito de admissibilidade, tá ok? Não cabe recurso extraordinário em face de sentenças. Então, se a parte mover um recurso sem pé nem cabeça, como esse, que não tem a menor chance de ser admitido, e o STF vier a se pronunciar, sei lá, 6 meses depois, dizendo que não vai receber aquele recurso, na verdade, o trânsito em julgado não se dará do pronunciamento do STF. Em sendo um recurso manifestamente descabido, o que a jurisprudência dos tribunais superiores afirmam é que houve o trânsito em julgado desde a interposição do recurso extraordinário. Por quê? Porque ele é um recurso manifestamente descabido. Não posso aprofundar muito aqui, porque os senhores não viram o cabimento ainda. Mas essa é a lógica. Em regra, quando você interpõe um recurso, o processo prossegue. Mas quando você interpõe um recurso que não tem a menor chance, e os senhores verão, não tem a menor chance de ser admitido, então o efeito obstativo não se consumou. Tá? E uma segunda exceção, um segundo salvo ali ao efeito obstativo, é o recurso intempestivo. Recurso intempestivo. Qual é a finalidade? Qual é esse efeito obstativo? Você impediu o trânsito em julgado. Mas para que você impeça o trânsito em julgado, para que você gere um prolongamento do processo, você tem que manejar um recurso na forma devida, no prazo devido. Então você recebeu uma sentença. Nós veremos que o recurso em face da sentença é a apelação. Você interpôs a apelação. Então não está na primeira exceção ali, ó. Não está no recurso descabido. Você moveu um recurso cabido. Você interpôs um recurso cabível. É realmente a apelação que, em geral, você tem que apresentar em face das sentenças. Ok? Ok. Só que qual é o prazo da apelação? 15 dias. Sobre o prazo dos recursos, vejam o que prevê o artigo 1003, parágrafo 5º. 1003, parágrafo 5º, prevê que o prazo dos recursos, de modo geral, é de 15 dias. Adivinha qual é a exceção? Embargos de declaração. Mas não estamos falando dos embargos, estamos falando da apelação. Você recebeu uma sentença,
cabe apelação, artigo 1009. Qual é o prazo da apelação? 15 dias, porque não é embargo de declaração. O prazo dos recursos, que não é de 15 dias, é só dos embargos. Como a apelação não é embargos, o prazo da apelação, 15 dias. A parte move a apelação, mas move a apelação no 100º dia. Isso vai impedir o trânsito em julgado? Não, porque o trânsito em julgado não é o fenômeno, justamente, da imutabilidade da decisão não mais sujeita a recurso, pois no 16º dia, aquela decisão já não era mais sujeita a recurso. No 16º dia, já se consumou o trânsito em julgado. Então, um recurso manifestamente intempestivo, um recurso que desrespeita o prazo, ele não gera o efeito obstativo. Até para você não estimular recursos indesejáveis. A cara perdeu o prazo de recurso. O advogado podia pensar assim, não, mas vamos propor o recurso, vamos interpor o recurso mesmo assim, que você ganha. O tribunal vai demorar uns meses para falar que não vai receber, e nesse tempo todo o processo estava ativo, não teria trânsito em julgado. Vamos dar uma burlada no sistema. Claro que não. Se você perdeu o prazo, já se consumou o trânsito em julgado. Então, não gera o efeito obstativo no recurso intempestivo, bem como no recurso manifestamente descabido. Ok? Sobre o efeito obstativo, era isso que tínhamos para falar. Deixa eu tratar aqui agora de outro efeito do recurso, que é mais tranquilo um pouco, o efeito substitutivo. O que significa o efeito substitutivo? É que por meio do julgamento do recurso, você gera a substituição da decisão impugnada. Em todo caso, quando o tribunal julga um recurso, ele substitui a decisão impugnada. Tem que tomar cuidado com duas coisas. Em primeiro lugar, eu já adiantei para os senhores, nós não vimos ainda, mas eu já adiantei para os senhores que nós temos um duplo juízo no julgamento do recurso. Nós temos um primeiro juízo de admissibilidade. Vimos isso quando do estudo do 932, inciso 3º, incumbe ao relator, sozinho, analisar se recebe ou não, se admite ou não o recurso. Juízo de admissibilidade. E temos também o juízo de mérito. Só se chega ao juízo de mérito se você passar satisfatoriamente pelo juízo de admissibilidade. Então, você só dá provimento ou nega provimento a um recurso se ele for admitido. Ok? Esse efeito substitutivo, ele é próprio do juízo de mérito, quando o tribunal dá provimento ou nega provimento a um recurso. Porque na decisão que não admite o recurso, o que o tribunal, por meio do relator, está dizendo é que ele não vai nem julgar o mérito, a pretensão recursal. Logo, quando ele não admite o recurso, quando ele não julga o mérito, ele vai manter a decisão recorrida, do jeito como ela foi proferida. Então, suponha que você recebeu uma sentença. Você interpõe a apelação. Você interpõe a apelação no 20º dia. O que nós já adiantamos aqui, artigo 1003, parágrafo 5º. O prazo dos recursos, de modo geral, tirando os embargos, são de 15 dias. O relator vai te dizer que não vai receber o seu recurso porque você não observou o prazo do recurso. Então, ele vai te dizer que ele não vai nem julgar se a sua tese recursal está certa ou se está errada. Se ele não vai admitir o seu recurso, se ele não vai dar prosseguimento ao seu recurso para julgar o mérito, significa dizer que a decisão impugnada vai ser mantida. Nós não vamos ter substituição quando não se julga o mérito. Ok? Essa é a primeira consideração. Segunda consideração. Quando o tribunal vai julgar o mérito, ele pode dar provimento ao recurso, e aí ele vai modificar ou ele vai invalidar a sentença, a decisão, a sentença aqui no nosso exemplo. E aí, nesse caso, fica muito claro. A sentença dizia, isto posto, julgo procedente o pedido. Aí vem um acórdão e diz, isto posto, julgo improcedente o pedido. Estou reformando a sentença para julgar improcedente o pedido.
Fica muito clara a substituição, né? Fica muito claro. Mas o tribunal pode também negar provimento ao recurso. Quando o tribunal nega provimento ao recurso, ele mantém a decisão. Aí, nesse caso, você podia pensar, se está mantendo a decisão, então não tem um efeito substitutivo. Não, tem sim. Sempre que você tem um julgamento de mérito, nós temos a substituição da decisão. Tanto é assim que se a parte que recebeu o julgamento do recurso continuar sem gostar, ela pode interpor um outro recurso? Pode. Mas ela vai interpor um novo recurso daquela decisão lá de trás que ela impugnou anteriormente, que ela já recorreu, ou ela vai interpor um novo recurso da decisão recente, da mais atual decisão? É da mais atual, com certeza, né? Então, isso fica claro que teve a substituição. Ainda quando o tribunal diga assim, às vezes vem assim, ó, mantenham a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. O juiz acertou em tudo. É irretocável a decisão. O tribunal decidiu por manter a decisão nos seus próprios fundamentos. Teve efeito substitutivo? Teve, porque não é uma manifestação como a anterior do juiz. Agora já é uma manifestação do tribunal, já é um outro órgão que está se manifestando. Mesmo que ele diga assim, repito tudo que o outro falou. Mas é uma manifestação do tribunal. Então, sempre quando se tem o julgamento de mérito, o juízo de mérito, nós teremos a substituição da decisão impugnada, tanto na reforma quanto na confirmação da decisão. Em contrapartida, as decisões do tribunal a respeito do juízo de inadmissibilidade, quando o tribunal não admite o recurso por um vício formal qualquer, nós não teremos a substituição, porque o mérito nem veio a ocorrer. O tribunal nem se manifestou sobre o mérito. Ok? Um outro efeito que nós temos é o efeito... Deixa eu ver qual que eu trato. Efeito regressivo. Efeito regressivo. No que consiste, meus amigos, o efeito regressivo? Bom, em primeiro lugar, que o efeito regressivo ele não é próprio de todo e qualquer recurso. Então, ele é um efeito mais excepcional. Em alguns recursos, nós temos esse tal desse efeito regressivo. E no que consiste esse efeito regressivo? Efeito regressivo é a possibilidade de, uma vez interposto o recurso, o prolator da decisão recorrida regredir, voltar atrás, se retratar da decisão. Então, o efeito regressivo é o famoso juízo de retratação. Juízo de retratação pelo órgão prolator da decisão impugnada. Um grande exemplo é o do agravo de instrumento. Nós falaremos melhor sobre o agravo de instrumento. Tem o processo em curso aqui embaixo, na primeira instância. Ele profere uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória que está no artigo 1015, nós veremos. Artigo 1015 do CPC. Se tiver no 1015, cabe agravo de instrumento. No curso do processo na primeira instância, você interpõe o agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória. O processo continua na instância originária, na vara cível, exemplo, e o seu recurso vai para o tribunal, para uma Câmara Cível julgar. Só que quando você interpõe um recurso, o juiz toma conhecimento que a decisão dele foi impugnada. E o juiz pode, tá lá na lei, tá lá no agravo de instrumento, tem uma previsão própria no agravo de instrumento, o juiz pode regredir. O juiz pode, olhando o recurso da parte recorrente, falar assim, decidi mal. Tem razão o recorrente. Se continuar assim, eu vou tomar na cabeça, eu, juiz, vou tomar na cabeça no tribunal. Vou tomar uma chamada, porque agora eu vi que a parte está certa. O que o juiz pode fazer? Se retratar. O juiz pode modificar a decisão, e aí isso naturalmente vai impedir que o tribunal julgue o recurso. Nós teremos uma perda de objeto, né? Que o tribunal também vai tomar conhecimento que o que foi recorrida foi a decisão X, que não existe mais. Porque alguns dias depois,
o juiz recebendo o agravo, tendo conhecimento da interposição do agravo, ele se retratou. É isso que é o efeito regressivo. Que, como eu lhes disse, não é um efeito natural de todo e qualquer recurso, tá? Somente alguns recursos, quando a lei expressamente se manifesta sobre esse tópico, sobre o efeito regressivo. Por fim, não por fim quanto aos efeitos, temos outros efeitos, mas são efeitos mais extensos. Nós vamos começar na próxima aula. Para fim da aula de hoje, para chegar ao fim desse encontro de hoje, vamos tratar do quarto efeito, que é o efeito expansivo. Efeito expansivo, meus amigos, é quando o conteúdo da decisão, quando a decisão do recurso não se limita aos próprios autos, ao próprio processo, às próprias partes na qual ele foi proferido. Então, a decisão do recurso gera um efeito que expande, que ultrapassa os limites daquele processo. Então, no efeito expansivo, o efeito expansivo do recurso, ele gera como consequência uma expansão em relação à própria decisão, ao próprio objeto do processo. É um efeito expansivo de natureza objetiva. Como nós podemos ter uma extrapolação, uma expansão em relação a outras pessoas. É o efeito expansivo de natureza subjetiva. Nós veremos isso também é algo excepcional, tá? Julgamento dos recursos repetitivos. O STJ ou o STF profere um julgamento em âmbito repetitivo e ele julga o que se chama os recursos representativos da controvérsia. Tem milhares, por vezes milhões de recursos, como o nome indica, recursos repetitivos, que repetem. Antigamente, os tribunais superiores tinham que julgar todos eles. Hoje em dia, nós temos essa técnica dos julgamentos repetitivos. Então, eles não vão julgar todos os recursos. Eles vão proferir um julgamento apenas, um julgamento que leva em consideração alguns poucos recursos, meia dúzia, uma dúzia de recursos, que são os chamados recursos representativos da controvérsia. Falaremos melhor sobre isso adiante. Só que aquela decisão, ela não incide apenas sobre aqueles recursos que representam a controvérsia e que foram para o Tribunal Superior. Não. Aquela decisão é aplicada obrigatoriamente a todos os demais recursos. Então, extrapola os recursos que foram julgados. Um efeito expansivo de ordem objetiva. E o artigo 1005 do CPC tem um efeito expansivo de ordem subjetiva. Vai prever que o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita a todos eles. O recurso interposto por um dos litisconsortes, um dos sujeitos litisconsorciais, litisconsórcio é uma demanda em consórcio, né? Pluralidade de demandantes ou demandados. A todos aproveita, salvo se distinto ou opostos os seus interesses. Combinem o 1005 com o artigo 117 do CPC, que tem lá a regra da independência dos litisconsortes, né? Nós já tratamos disso, eu já recordei lá no artigo 335, que não se produz a revelia quando houver litisconsortes e um dele contestar. Nós vimos que não é bem assim. É nessa hipótese, se for possível, aproveitar a defesa para o outro. Não é? No litisconsórcio unitário, não tem dúvida que aproveita. A mesma lógica aqui, no litisconsórcio unitário, não tem dúvida que aproveita. Mas também não é em todo litisconsórcio. Aí vai depender se não tem conflitos de interesses, conflitos de argumentos. Tá? Mas esse é um efeito expansivo subjetivo. Ok? Esses os efeitos que deu tempo de abordar no encontro de hoje. Nós temos 10 minutos ainda. Só que nós temos que tratar dos efeitos. Me lembre na próxima aula. Efeito suspensivo,
efeito devolutivo e efeito translativo, que são efeitos extensos. Nós vamos ficar, é possível que nós fiquemos a metade inteira do próximo encontro tratando disso. Não dá tempo de falar aqui em 10 minutos. Tá certo? Bom, então essas, meus amigos, as considerações desse encontro de hoje. Vamos ficando por aqui. Desejo a todos os senhores uma boa noite, um bom resto de semana aí, boa quarta, quinta, sexta, bom final de semana, bom feriado, e a gente se vê na terça-feira que vem, ok? Boa noite, senhores, fiquem todos com Deus. Eu vou interromper aqui a gravação